Eu não sei vocês, mas ultimamente eu tenho me questionado muito sobre quando é que uma série de livros deve chegar ao fim. Salve, salve galera, eu sou o Léo e hoje eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho sobre frustrações, sobre finais de séries, sobre a gente amar muito uma história e a gente achar que ela tava encerrada e do nada vira outro livro. Eu passei por isso recentemente e por isso eu decidi fazer esse vídeo pra conversar com vocês. Então eu não tenho roteiro nenhum, vou começar a falar aqui, pode ser que as coisas funcionem, pode ser que não, mas pra isso acontecer, já deixa seu joinha ali embaixo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito e também ativa as notificações pra receber os novos vídeos. Eu sempre fui o tipo de leitor que encara assim qualquer coisa, seja, sei lá, um livro, às vezes 8 livros ou mais. Eu realmente não me importava muito com o número de livros que uma série tem para eu começar a ler ela. Mas ultimamente eu percebi que isso tá me incomodando e tá me cansando. Talvez eu não tenha mais aquele pique que eu tinha para acompanhar uma série de 10 livros. Eu acho que a última série que eu acompanhei assim do início ao fim, que teve mais de 6 livros, foi Trono de Vidro. E eu confesso para vocês que durante a minha trajetória com essa série, eu não me senti cansado porque ela sempre me apresentou outros elementos e personagens novos, e eu acho que isso é o que mais prende a gente em uma série, principalmente em séries de fantasia. Mas ultimamente talvez eu esteja me cansando um pouquinho de alguns elementos, de algumas coisas, e desde o início da minha carreira como leitor, eu procurei histórias que tivessem assim mais de mais de 3 livros, porque eu gosto real de acompanhar a evolução dos personagens em histórias maiores. Eu gosto como os autores têm uma liberdade criativa para desenvolver os elementos, os cenários, todas as coisas. Mas aí no último mês eu comecei a ler uma história que ela é na verdade uma continuação, mas não tanto uma continuação, porque ela é do ponto de vista de um dos personagens dessa série. E essa série sempre me cativou do início ao fim. Ela tem originalmente 4 livros, mas depois tem mais um conto, e esse livro que foi lançado no ano passado, ele é basicamente um spin-off, mas ele não é um spin-off porque a gente ouvia falar muito sobre ele no decorrer aí da série que estava em desenvolvimento na época. Então quando ele saiu em 2019, eu pensei assim, ok, eu leio ou eu não leio essa história? Ela realmente vale ou não vale a pena? Eu acho que vocês já devem saber qual série é essa, é a série A Maldição do Tigre, da Colleen Hawke, e o meu maior medo com relação a esse último livro é que ele não fosse atender as minhas expectativas, e foi bem difícil terminar esse livro. Ele tem mais de 600 páginas, e foram as 600 páginas mais difíceis da minha vida, porque eu via todas as coisas acontecendo ali e eu dizia assim, gente, não é possível que ela tá destruindo todo o meu amor com relação a esses personagens. Eu entendo que existe um sentimento nostálgico pra ela, pra autora, no momento que ela foi escrever, porque ela realmente sentia falta desses personagens, e isso me faz questionar até que ponto a gente deve dar sequência em uma série, e eu falo isso como autor também, até que ponto vale a pena a gente desenvolver mais coisas naquele universo. E a gente tem um grande exemplo disso, que é a Cassandra Clare, mas a Cassandra Clare eu sinto que ela tem uma coisa nas histórias dela, que é, ela utiliza o mesmo elemento que são os Caçadores de Sombras, mas ainda assim ela consegue desenvolver coisas diferentes e acontecimentos que empolgam a gente. No caso de A Maldição do Tigre, a série fechou muito redondinha. Então O Sonho do Tigre, que é esse livro spin-off que eu tô falando pra vocês, ele é meio que do ponto de vista do Kishan, que é um dos tigres lá da série original, que a gente pensava assim, ok, a gente precisa ter um pouquinho do ponto de vista dele, mas eu não queria saber esse ponto de vista. Eu acho que a sinopse engana um pouquinho a gente, porque ela faz algumas promessas de que este livro ele vai ter um desenvolvimento diferente, mas na verdade ele é só um livro que reconta a série inteira e viagem no tempo, que é uma coisa que não me desce. Eu não consigo entender a concepção de viagem no tempo e como isso atrapalha algumas questões, e eu falo isso como uma pessoa que assiste The Flash e às vezes percebe como as coisas não são bem feitas, porque viagem no tempo é realmente um buraco negro que a gente nunca vai saber explicar. Mas enfim, eu não tô dizendo pra vocês não lerem este último livro, tem muita gente que ama essa história e que amou esse também, mas infelizmente ele não funcionou comigo, ele só abriu vários questionamentos na minha cabeça. Mas aí vocês podem me questionar, Léo, você realmente acha que algumas séries, mesmo depois do último livro, elas não podem ter alguma coisa assim pra agradar os fãs, um desenvolvimento maior? Eu acho que sim, podem ter. Inclusive a série Jovens de Elite da Mary Lou é um caso muito específico disso. Eu acho que a Cassandra Clare, como eu falei pra vocês antes, também é um ótimo exemplo, e é por isso que eu acho que a
resposta para essa minha pergunta de até onde uma série deve ir, ela tá dentro da gente, no sentido de estamos dispostos a continuar neste universo ou a gente se sente satisfeito com os livros que a gente teve até aqui. Tem muita gente que começa a ler uma série e não desenvolve e não continua ela, porque talvez o primeiro livro tenha sido suficiente ou a pessoa achou que foi mais ou menos e não vale a pena continuar, mas eu, infelizmente ou felizmente, sou o tipo de pessoa que dá sequência mesmo que o primeiro livro tenha sido uma decepção completa. Como aconteceu agora, ou às vezes acontece o contrário, como rolou com a série A Rainha Vermelha, que depois se tornou uma das minhas favoritas, porque o primeiro livro, ele não foi tudo isso, aí o segundo, que é o livro que todo mundo não gosta, eu fui lá e amei, aí o terceiro foi mais ou menos, o quarto foi daquele jeito, mas ainda assim é uma série que eu gosto bastante. Então existe muito esse complexo dentro da gente de que às vezes algumas séries são finitas e outras não são, que mesmo que ela seja concluída, você ainda vai sentir falta dos personagens, e mesmo que o autor escreva alguma coisa naquele universo, você vai continuar sentindo falta. É claro que às vezes tem questão de dinheiro envolvida, o que é muito claro pra gente em alguns casos, mas em outros não dá pra entender, como eu estou ainda refletindo sobre o que aconteceu com O Sonho do Tigre. E conta aqui nos comentários se você já teve alguma história que você pensou assim, cara, por que continuar essa série? Ela não vai ter mais alguma coisa, por que você tá me dando isso que eu não pedi? Eu quero muito ouvir vocês, porque eu acho que a gente tem muito em comum com relação à questão de séries. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que talvez não tenha feito sentido nenhum, mas eu precisava sentar nesta cadeira e vir aqui desabafar com vocês, porque eu fiquei muito triste. Deixem um joinha ali embaixo, se inscrevam no canal se vocês ainda não são inscritos, me sigam nas redes sociais e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!